Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Zila Mamed, esse nome tão comum a todos vocês e que talvez muitos não saibam quem foi e qual sua importância para merecer levar o nome da nossa escola. E você, já procurou saber quem foi Zila Mamed? Então, gente, Zila da Costa Mamed nasceu no município de Nova Palmeira, aqui na nossa vizinha Paraíba, no ano de 1928. Esse município, na época, era apenas uma vila e foi fundada pelo seu avô, que era um beneficiador de algodão, aquele que colhe, que tira semente, que prepara esse algodão para a venda. E as suas primeiras memórias são desse período, da época em que ela vivia no meio dessa produção de algodão. Zila nasceu lá, mas mudou-se ainda por volta dos 6 anos para o município de Currais Novos, aqui no Rio Grande do Norte. Viveu lá a sua infância, estudou, fez o seu ensino básico no município de Currais Novos e já na adolescência, por volta dos 14 anos, ela veio morar aqui na capital do Rio Grande do Norte, aqui em Natal. Estudou no Colégio Imaculada Conceição e formou-se técnica em contabilidade, indo trabalhar aí no comércio local, digitando notas fiscais. Então, a memória maior da parte da vida de Zila é aqui mesmo em Natal, e ela disse que até estranha quando olha o seu documento e olha lá que sua naturalidade é paraibana, porque ela se sente muito norte rio-grandense e se dependesse dela, Nova Palmeira, o município onde ela nasceu, seria uma região daqui do Rio Grande do Norte. Então a gente pode dizer que ela é aquela típica natalense de coração, não é mesmo? Então, como eu já falei para vocês, ela estudou técnica em contabilidade, mas nessa época já escrevia algumas coisas que ela disse que mais lá para frente alguém veio dizer a ela que o que ela escrevia era poesia. Ela nem sabia o que era. Zila também foi bibliotecária e poeta. Ela não gostava de ser chamada de poetisa por achar que era um termo redutor, né, em relação aos poetas homens. Ela gostava de ser chamada de poeta também. Então, Zila começou a sua carreira de poeta, se assim nós podemos dizer, escrevendo em colunas de jornais. Ela escrevia para o jornal A Tribuna, e na época ela escrevia coluna social, mas ela aproveitou para ir colocando seus poemas e se tornando conhecida. Então, depois Zila escreveu diversos livros. O primeiro deles foi no ano de 1953, um livro chamado Rosa de Pedra. É o marco inaugural da sua carreira de poeta. E foi nessa época que, através de Câmara Cascudo, que era um grande amigo seu, ela teve a oportunidade de conhecer Carlos Drummond de Andrade e também Manuel Bandeira. Nesta época, ela ficou muito amiga de Carlos Drummond e essa amizade, durou aí a vida toda. Os dois trocavam correspondências, ela enviava sua poesia para ele respondia as cartas para ela, elogiando, e ele ficava esperando ansioso pela publicação dos livros dela. Isso vocês puderam ver nas cartas que vocês tiveram a oportunidade de conhecer na última aula, né, sobre o gênero carta. Então a carta era a correspondência da época, e apesar da maneira formal com que eles se tratavam, era a maneira mais coloquial que havia na época. Os dois de fato eram amigos e se tratavam de uma maneira muito cordial e muito íntima, né? Minha querida, meu amigo, espero ansioso pela publicação do seu livro. Então eles dois ficaram realmente muito íntimos, e essas cartas são documentos muito importantes ainda até hoje para a nossa cultura. Inclusive elas constam do acervo de Zila, que está depositado na biblioteca da UFRN. E por que eu falo da biblioteca? Esta biblioteca foi um lugar no qual Zila dedicou 21 anos de sua vida. Além de técnica em contabilidade e poeta, Zila foi também bibliotecária. Ela não somente tomou conta da biblioteca da UFRN, como também da biblioteca Câmara Cascudo, aquela que está situada lá em Petrópolis, aqui mesmo em Natal.
na biblioteca da UFRN, ela trabalhou durante 21 anos, organizou toda a biblioteca, criou o sistema das bibliotecas da universidade e dedicou muito tempo da sua vida a esse trabalho e merecidamente, após o seu falecimento, a biblioteca foi homenageada com o seu nome e hoje a Biblioteca Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte se chama Biblioteca Central Zila Mamed, em homenagem a tanto tempo de trabalho de excelência que ela dedicou à universidade e à biblioteca da universidade em especial. Então, na biblioteca, nós temos um memorial completamente dedicado a Zila, com os seus objetos pessoais, que é sensacional. Quem tiver a oportunidade de conhecer, é só agendar e ir lá conhecer. Então, lá está a máquina de datilografar usada por Zila para escrever essas cartas, os originais dos livros, a sua cadeira, a sua mesa, certidão de nascimento e mais muitas outras coisas interessantes para que a gente possa ver dessa escritora, dessa poeta que foi tão importante para o cenário da literatura norte-riograndense e também nacional. Então, além desse livro Rosa de Pedra, que fez ela ficar amiga de Drummond e de Manuel Bandeira, ela lançou também Salina, um livro intitulado Salinas. Ela lançou no ano de 1959 um livro intitulado Arado, e esse livro é muito importante porque traz memórias de Zila da sua época de infância, daquela época lá em Nova Palmeira, que ela vivia em meio ao trabalho do avô, né, das plantações de algodão. Também um período ela resolveu afastar-se da poesia. E aí foi nessa época em que ela escreveu uma bibliografia de Luiz da Câmara Cascudo, que era seu grande amigo, como eu já falei, e que tinha uma importância muito grande em sua vida. Ela também dedicou em outro momento a fazer um compilado de todas essas obras que ela já tinha feito, né? E é no livro Navegos, que foi uma das últimas publicações dela, e nesse livro traz muito do afeto de Zila pelo mar. Zila era uma mulher apaixonada pelo mar, devota do mar. Tão emocionada que eu ia ver o mar, que eu esqueci toda a minha roupa em Currais Novos. Tiveram que comprar um vestido para mim. Eu passei esse tempo todo com o único vestido e minha farda da cruzada lá de Currais Novos, com a qual eu viajei, porque tinha manga comprida e fazia frio. Então, a sensação que eu tive é de que se eu parasse muito tempo ali, naquela calçada do Pina, de repente o mar ia virar, emborcar e me engolia. Eu tive, ao mesmo tempo, uma sensação de deslumbramento e uma sensação de medo. Era grande demais para que eu estivesse ali perto dele. Era uma coisa que, aparentemente, me sufocava, me atraía. E talvez tenha sido até muito bom que eu não tivesse entrado no mar naquela ocasião, porque, possivelmente, eu me apavoraria com a grandeza do mar. Era uma exímia nadadora e apaixonada pela Praia do Meio, a nossa querida praia daqui de Natal. Então é lá que ela gostava de passar os seus momentos de lazer nadando na Praia do Meio. Olha que legal. Quem aí que nunca foi na Praia do Meio, não é mesmo? Qual natalense que nunca foi na Praia do Meio? A última publicação de Zila foi no ano de 1984. O nome deste livro é Herança. E no ano seguinte ela veio a falecer. Curiosamente, Zila faleceu afogada na Praia do Meio, praia que ela tanto amava, fazendo algo que ela era tão especialista, que era nadar. Então, não se sabe, há boatos que pode não ter sido um acidente, mas a gente nunca vai saber. O fato é que Zila foi extremamente importante para a nossa cultura local, para a cultura norte-riograndense e também para a poesia nacional. E eu gostaria de que vocês hoje pudessem entender um pouquinho da importância desta mulher, para que tenha merecido ser homenageada como um nome de escola, né? A Escola Zila Mamed, a Escola Estadual Zila Mamed, foi fundada 1 ano após o falecimento de Zila, e por isso hoje a gente estampa o nome dela em nossas camisas. E também ela hoje merecidamente recebe o nome da Biblioteca Central da Universidade, pelo seu feito, pela importância, pelo legado que ela deixou, né?
em um dos seus livros, Exercício da Palavra, ela juntou muitas de suas poesias, desde poesias com quase 100 versos até poesia com apenas 2. E uma dessas poesias curtinhas eu pude conhecer ainda no meu ensino fundamental na década de 90, quando eu fui aluna da Escola Estadual Zila Mamed. Eu estava aí por volta da 6ª série, do 6º ano, e os meninos concluintes do ensino fundamental mandaram bordar nas costas da camisa um verso de Zila que se chamava A Ponte. E no peito estava estampado a nossa querida Ponte de Igapó. E esse poema dizia assim: A ponte, salto esculpido sobre o vão do espaço, em chão de pedra e de aço, onde eu não permaneço, passo. Mar Morto. Parado o morto mar de minha infância, sem sombras nem lembranças de sargaços, por onde roçam asas de gaivotas, perdendo-se num rumo duvidoso. Pesado mar sem gesto, mar sem ânsia, sem praias, sem limites, sem espaços, sem brisas, sem cantigas, mar sem rotas, apenas mar incerto, mar brumoso. Criança penetrando no mar morto, em busca de um brinquedo colorido que julga ver no morto mar vogando. Infância nesse mar que não tem porto, no mar sem brilho, vago, indefinido, onde não há nem sonhos navegando.